Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura de Sua Realidade Imortal, capítulo 2, O Poder Real. E vamos continuar começando com o Gary. E o Gary lhe faz uma pergunta. Esses corpos que vocês me mostraram, que eram todos eu mesmo, o que me dizem sobre aqueles que pareciam alienígenas? O que foi aquilo? E a Porchat: nós lhe contaremos tudo o que precisar saber, irmão. Algumas vezes, uma encarnação não acontece como um ser humano. Em vidas, embora aqueles que são humanos passem a maioria, mas não são todas, de suas vidas como humanos. Isso tem a ver com a forma que o universo está estabelecido. O importante é que você perceba para que serve sua vida, que é para ser usada para ir para casa. E o Gary: não vai ser fácil descrever o que acabei de ver. E o Artin: não se preocupe com isso, apenas faça-o. De qualquer forma, eu poderia repetir um conselho que já demos. Não perca muito tempo tentando nos descrever. Isso deveria incluir nossa aparência como Tomé e Tadeu. O propósito aqui não é habitar corpos. O que fazemos é usar os corpos para ensinar a você a irrealidade de todos os corpos e para reforçar que, no final das contas, nenhum corpo é mais importante ou mais real do que qualquer outro. É isso que o Espírito Santo faz. Ele usa a ilusão para levá-lo para fora da ilusão. O perdão verdadeiro também é uma ilusão, mas ele o leva para casa. Sem ele, você ficaria preso aqui, na infeliz terra dos sonhos, para sempre. E o Gary: ela nem sempre é infeliz. E o Artin: isso é só um truque, irmão. Não estou dizendo que ela não seja boa de vez em quando, mas mesmo assim, sem completude, parece estar faltando algo. O que está faltando é sua perfeita unicidade com Deus. O universo do tempo e do espaço está destinado a encobrir um único problema, que é a aparente separação de Deus, e em especial a única solução, que é ir para casa através do perdão. Como o curso diz, e isso é muito importante, o senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Se essa é a única falta, todas as outras são apenas simbólicas da primeira e única falta. A propósito, além de não passar tempo demais nos descrevendo, gostaria de frisar que você tomou a decisão certa ao não tirar fotografias de nós da primeira vez em que viemos e de se livrar daquelas fitas. Algo que também deveria fazer dessa vez. E o Gary: fiquei muito tentado a mantê-las, você sabe. E a Porchat: nós sabemos disso. Mas, se elas viessem a público, as pessoas seriam distraídas por elas. Em vez de se focalizarem nos ensinamentos, a conversa seria sobre as fitas. Eram ou não autênticas? Quem está mesmo nas fitas? Já existem distrações demais lá fora. Use as fitas apenas para seus próprios propósitos de exatidão. E depois, livre-se delas mais uma vez. Se alguém não gostar disso ou achar que você não está explicando suas ações de forma adequada, então que seja. O panorama mais amplo é o mais importante. Vamos manter o foco das pessoas onde deve estar, mano. E o Gary: mano? Vocês estão me fazendo lembrar do Havaí. Eu só estive lá 2 vezes, vocês sabem. E o Artin: anime-se, mano. Você vai estar lá mais 2 vezes no próximo ano, ou quase isso, logo que voltar da Austrália. E o Gary: Austrália? Tá falando sério? E o Artin: não sério demais, mas você vai a esses lugares para compartilhar os ensinamentos. E o Gary: não posso acreditar nisso. Quando eu era criança, lugares como a Austrália bem poderiam ser Marte, pareciam tão inatingíveis. E o Artin: bem, não são mais inatingíveis. Quando estiver lá, apenas lembre-se de que é tudo uma viagem da mente. E também as pessoas são basicamente as mesmas em qualquer lugar. Elas podem falar de forma diferente, mas pensam de forma muito parecida. Um dia você irá a lugares onde vai precisar de um tradutor. E o Gary: espero que eles façam um trabalho de tradução melhor do que aquele programa de computador que tentamos. Vamos colocar uma nota aqui.
Depois da publicação de O Desaparecimento do Universo, meu primeiro editor, D. Patrick Miller, e eu ouvimos falar que havia algumas conversas sobre ele na internet em outros países. Um deles era a Holanda. Descobrimos uma página da web onde alguém estava falando sobre o livro e tentamos traduzi-lo através de um programa de computador. Entretanto, o programa desse só sabe como fazer uma tradução literal e apenas fornece as palavras que são mais próximas das que estão sendo traduzidas. O computador não pode traduzir o significado, que é o que um verdadeiro tradutor faz. Ao descrever, como eu disse no começo do livro, que senti como se tivesse um relacionamento com J, a tradução acabou se transformando em O escritor tomou banho com Jesus. Eu gostei dessa parte. Ok, puxar. Aquela ideia de tomar banho com Jesus pode se espalhar pela Holanda. E o Gary, eu preferia tomar banho com você. E puxar. Vou ser gentil e fingir que não ouvi isso. Você ainda está assustado por ter visto todos aqueles corpos. E o Gary, sim. E você sabe, alguns deles não eram tão ruins. E o Arthur, que tal seguirmos em frente e economizarmos algumas vidas para as pessoas aqui? Ainda não terminamos nossa revisão dos ensinamentos. Por exemplo, falamos sobre a culpa inconsciente que está na mente e como ela tem que ser removida pelo Espírito Santo. Por quê? Como ela chegou lá? Gostaria de compartilhar mais um pouco do seu aprendizado conosco? E o Gary, claro, desde que vocês me corrijam se necessário. Digamos que existe Deus e que Deus é a perfeita unicidade. Não existe nada mais. Deus cria, mas o que Ele cria é exatamente igual a Ele. É um compartilhar do perfeito amor que está além de qualquer coisa que possamos compreender com uma mente que não é inteira. No entanto, a experiência disso é tão maravilhosa que é totalmente espantosa. De qualquer forma, existe um pensamento que parece acontecer. É um pensamento sem significado, que está terminado em apenas um instante. Ele é totalmente insignificante. É um pensamento de separação do tipo: como seria se eu saísse por aí e criasse por conta própria? Essa ideia implica uma existência individual. Como vocês disseram, Deus não responde a isso. Ele não é tolo e mantém a realidade perfeita e una. Mas aquele pensamento de separação faz com que algo diferente pareça acontecer na nossa experiência. Aqui vem a parte difícil. Isso não acontece na realidade, apenas parece acontecer. Assim como é possível para um sonho que tem à noite parecer totalmente real, este sonho também pode parecer bastante real, mas não é. Na verdade, outras partes do sonho são feitas para parecerem menos reais, para que pensemos que as partes mais claras deles são reais. Isso é uma função de níveis que nem mesmo podem existir na perfeita unicidade. Essa experiência diferente que parece acontecer conosco está acontecendo em um nível metafísico maciço. Vamos chamar essa experiência de consciência. Que eu saiba, um curso em milagres é o único ensinamento espiritual do mundo que mostra a consciência como que ela é de verdade. O curso diz: consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. As pessoas pensam que a consciência é mesmo significativa porque querem que o que fizemos seja importante. Assim a glorificamos, avaliamos e qualificamos com especialismo, quando ela é realmente apenas um símbolo da separação da nossa fonte. É separação porque, para ter consciência, você tem que ter mais do que uma coisa. É preciso ter um sujeito e um objeto. É preciso ter algo a mais sobre o qual estar ciente. Foi daí que veio a dualidade para substituir a unicidade. É isso que produz os resultantes e simbólicos opostos, polaridades e dualidades ilusórios. Dessa forma, da dualidade brota a multiplicidade, mas tudo isso é simbólico da ideia original de separação. A multiplicidade produz o caos, mas, sob tudo isso,
Há ideias básicas e essas ideias só podem parecer reais quando você se experimenta como estando a parte da unicidade. Por exemplo, as ideias da escassez e da morte. Não pode haver escassez na completude, mas uma vez que você tem ideias como separação e opostos, tem a possibilidade das coisas mais estranhas aparecerem. É por isso que está escrito no livro do Gênesis: tu não deves comer da árvore do bem e do mal, pois nesse dia morrerás. Bom, o bem e o mal são opostos, e uma vez que você tem opostos, também tem a morte. Não pode haver morte no céu, onde só existe a vida eterna, mas, uma vez que tem opostos, tem um aparente oposto para a vida, que é a morte. Ela não existe na realidade, é por isso que o curso diz, logo na introdução, que o oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. O que tudo abrange é verdadeiro, e o que não abrange tudo ou não é perfeitamente completo ou não existe na realidade. E o Arten, o curso também diz sobre sua salvação que ela restaura a tua consciência e a integridade dos fragmentos que percebem como quebrados e separados. E é isso o que supera o medo da morte, pois fragmentos separados têm que decair e morrer, mas a integridade é imortal. E o Gary, imortal, não me lembro do curso usando muito essa palavra. E o Arten, você ficaria surpreso. Por favor, continue. E o Gary fala, tudo bem. Como uma resposta à falsa condição da separação, o perdão real nega o que não é real e aceita o que é. Como J coloca em seu curso, ele nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha capacidade de afetar-te. E o Arten, isso reflete o conhecimento do curso de que o que é imortal não pode ser atacado, o que é apenas temporal não tem efeito. E o Gary, certo, cara imortal, para a maioria de nós, nossa experiência de que estamos aqui parece muito real, mas para entender por que isso é assim, temos que voltar para um nível metafísico que agora está inconsciente para nós. Vamos ver por que em 1 minuto, mas nesse nível metafísico, antes do universo, do tempo e do espaço ter sido feito, nós sentimos uma perda absolutamente terrível e a experimentamos em uma escala que nem podemos começar a imaginar agora. E a gente vai continuar nas cenas dos próximos capítulos.